Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e hoje eu quero mais uma vez continuar sendo um instrumento de Deus na sua vida para poder te abençoar através de uma mensagem. Eu gostaria que você, neste momento, pudesse prestar bastante atenção, porque hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração é para falar através de propósito, né? O que você deve buscar, né, para que sua vida ela venha fazer mais sentido, né, para que você não venha perder o sentido de vida. Então, Deus ele colocou no meu coração a palavra: busque descobrir e viver o seu propósito. Bom, para começar, eu queria fazer com que você pudesse refletir sobre o seguinte: por acaso você já se encontrou na sua vida, né, até mesmo para quem aceitou Jesus, você já se encontrou às vezes na sua vida, não sei se em momentos de dificuldade, às vezes em momentos bons também, mas onde a sua vida parece que não avançava, ou você não via mais sentido de vida, você não via mais graça na vida, mais rumo para sua vida? Por acaso isso já aconteceu com você? Bom, eu parando para refletir essa semana sobre como é importante, né, um ser humano ter um propósito de vida, né, e o que aconteceu comigo antes de eu cumprir, né, de eu começar a cumprir, a viver o meu propósito. Eu me lembro também de situações onde eu me sentia assim, meio perdido, sem rumo. Como a palavra fala, né, que um homem sem direção é como as ondas do mar, né, jogado de um lado para o outro, né, sem rumo, sem direção. E por muito tempo da minha vida eu vivi assim. E eu conheço pessoas que não precisaram necessariamente passar por coisas ruins, mas começaram, né, a declinar, ajudavam muitas pessoas, né? E com o tempo, né, sobreveio sobre essas pessoas algumas coisas e passarem por coisas tão difíceis que acabaram, né, perdendo o sentido de vida, né? Acabam que as coisas pararam de fazer sentido, acabaram perdendo a graça de viver, né? Pessoas muito próximas, inclusive, de mim. Eu vejo um alerta, né, de como isso é necessário, né, falar sobre procurar e buscar viver um propósito segundo aquilo que Deus tem para você. E eu queria falar para vocês o seguinte, né? Eu queria começar a listar para vocês em alguns tópicos o que faz um ser humano ele perder o sentido de vida, a graça de viver, a alegria de viver. Falando sobre como o ser humano pode perder o sentido de vida, eu fui direcionado a Provérbios 18, versículo 14, que diz assim: o ânimo do homem o sustentará na sua enfermidade. É provado, tem estudos hoje que comprovam que mesmo numa doença muito difícil, as pessoas às vezes recebem um diagnóstico e pelo pensamento delas, se que isso não vai ser o fim, elas acabam por conseguir serem recuperadas. Muitos se salvam por causa disso, pensam, né? Ficam com o pensamento: olha, isso não vai ser o meu fim, eu vou me curar daqui, Deus só está colocando isso para me fortalecer, ou de alguma forma isso vai virar testemunho. Milagres, verdadeiros milagres aconteceram por causa do pensamento dessas pessoas, ou seja, a situação externa não afetou a interna, e assim, do interior foi possível a cura. E aqui em Provérbios, né, Conselhos de Salomão, está escrito que o ânimo do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o deprimido, quem o levantará? Aqui fala sobre como, né, que para você perder o sentido de vida não necessariamente está ligado às situações do exterior. O problema começa na alma, a enfermidade começa na alma, começa aqui dentro de nós. Então a gente tem que estar muito atento a isso, a como anda, né, o nosso espírito, né, aquilo que a gente tem buscado viver em relação a Deus que vem nos sustentando. A gente tem que estar muito atento ao nosso espírito, ao que anda, né? O que a gente anda consumindo, porque aquilo que a gente consome alimenta também a nossa alma. A gente lembra sempre muito de alimentar o nosso corpo, mas e o que a gente tem feito para alimentar a nossa alma? Eu entendo aqui também que para se perder o sentido de vida, a esperança, né? A esperança de um futuro, ela que é conquistada através da fé, é necessário também que ela se perca também. E o que acontece para a gente perder isso? A gente tem que parar de se alimentar da palavra de Deus. Quando a gente para de se alimentar da palavra de Deus, a gente para de fortalecer a nossa fé. Se a gente não fortalece a nossa fé, a gente perde a esperança num futuro, que é o que Jesus Cristo nos oferece. Quando a gente, por exemplo, começa a viver com os olhos focados nessa terra, a gente para de viver pelos olhos da fé. E quando a gente começa a viver somente com o que a gente pode ver aos nossos olhos carnais, isso acaba nos prejudicando muito, porque quando vem uma situação
difícil, né, quando vem um problema exterior, como a gente vai conseguir resistir se o nosso interior já estava destruído, se o nosso interior já estava mal? Isso é muito preocupante, porque quando você não tem mais essa perspectiva de futuro, quando você começa a viver com os olhos focados só no que nessa terra pode oferecer, acaba que você começa a ficar suscetível a todos os males que que podem roubar nossa alegria nessa terra. Não necessariamente é preciso estar em uma situação ruim, como eu já disse. Basta, por exemplo, com que a gente comece a viver uma vida focada nas coisas que estão aqui na terra, e não com os olhos de fé, porque a fé nos dá um futuro de esperança. Só é possível conseguir, se encontrar um propósito de vida através da fé. A fé que nos dá um propósito de vida, e o propósito de vida tem a ver com ajudar as pessoas, tem a ver com servir o próximo. É provado já cientificamente que pessoas que estão envolvidas com trabalhos onde elas ajudam as pessoas quando elas fazem sentido na vida de outra pessoa, elas ficam muito mais fortes contra problemas como tristeza, angústia, contra coisas que sobrevêm naturalmente na nossa vida. Afinal de contas, todos nós somos seres humanos e podemos estar suscetíveis a sentir emoções. Tristeza é uma emoção como qualquer outra. O problema é quando ele se torna um bicho de 7 cabeças, onde se torna um gigante e acaba nos impedindo de continuar seguindo em frente. E é possível resistir à tristeza através da fé, através da esperança de futuro e através de um propósito, como eu quero lhe ensinar aqui mais à frente. O que fazer para não perder o sentido de vida? Em Provérbios se encontra o problema, Salomão ele aponta o problema, porque ele foi um grande analítico, da vida, ele analisou muito, ele observou muito a vida, como ela funciona, e ele encontra o problema. Mas a solução já estava no seu pai Davi. No Salmo 51, do 10 ao 12, ele nos mostra uma estratégia de como não perder o sentido de vida, de como continuar caminhando firmes na presença de Deus, por mais as dificuldades, por mais até dos nossos pecados, porque aqui ele começa o Salmo pedindo perdão pelas suas transgressões, ou seja, encontra-se claramente aqui que ele não estava vivendo uma vida conforme aquilo que Deus ele queria, e aqui ele está pedindo ajuda, Então ele fala aqui, no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Em outras traduções, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria, e não é qualquer alegria não, é a alegria da tua salvação. E sustém-me, ou em outras traduções também, sustenta-me com o teu espírito voluntário. Grave isso é muito importante. E ele continua aqui, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Ou seja, ele vai ajudar as pessoas, o espírito voluntário permite isso. Então Davi ele pede um espírito inabalável e pede um coração puro. Ele pede que Deus ele renove nele um espírito inabalável e pede que Deus ele coloque nele um coração puro. Porque o coração talvez você nunca tenha tido, e o que proporciona com que você consiga viver uma vida conforme aquilo que Deus tem para você, que é através dos princípios que estão na palavra dele, é um coração puro. Uma pessoa que não está com o coração puro, ela não vai conseguir cumprir esses princípios, e um coração puro vale lembrar que são emoções saudáveis. Quando você não tem suas emoções saudáveis, como é que você vai conseguir cumprir princípios onde falam, por exemplo, dá a sua outra face, Se alguém vem e te bate numa face, dá a outra face. Isso serve para quê? Para você não colocar em jogo as suas emoções. Para uma pessoa que não está com o coração puro, esse versículo, essa passagem não faz sentido. Os ensinamentos, os princípios de Deus não fazem sentido quando você não está com o coração puro. E ele pede para Deus renovar um espírito inabalável. Por quê? Porque o espírito já nasce conosco quando nós nascemos. E com o passar do tempo, a gente pode acabar por perder esse espírito, Mas Deus ele pode renovar esse espírito em nós. E o espírito inabalável, ele permite com que nós, não importa a situação boa ou ruim, a gente esteja firmado e consiga cumprir os princípios, seja crítica ou elogio, seja uma situação boa ou uma situação alegre, porque a gente vai buscar viver uma vida conforme aquilo que Deus tem para nós. E a vida que Deus quer sempre envolve normalmente a gente ajudar pessoas, como foi, por exemplo, a caminhada de Jesus Cristo. Jesus, sendo um amor em pessoa, ele viveu para poder ajudar a humanidade, para poder mudar a história da humanidade. Ou seja, nós como discípulos
entende-se também que nós vamos viver uma vida em prol de ajudar o outro. Isso vai estar trazendo saúde para nossas emoções, saúde para o nosso corpo. Precisamos do Espírito Santo, pois ele funciona como um GPS. Ou seja, você pode até estar perdido, estar meio sem rumo, mas o Espírito Santo ele nos guia, ele nos faz reencontrar o caminho. Busque o Espírito Santo, como Davi ele pede aqui. Continue buscando viver uma vida conforme aquilo que Deus tem para você. Deixe o Espírito Santo fluir em você, para que você não venha perder a direção. E se você perder, ele vai te direcionar de novo para o caminho certo. Como está escrito em Efésios 6, no versículo 17. A gente deve se revestir do capacete da salvação, né? A gente deve blindar a nossa mente com a salvação, com a alegria da salvação. Davi ele pede aqui, renova-me a alegria da salvação, ou seja, a esperança dele não está nessa terra, mas sim está naquilo que Deus ele proporciona, naquilo que a eternidade proporciona, né? A gente só vai conseguir cumprir os princípios que estão na Bíblia se a gente buscar viver uma vida conforme a vontade de Deus. E a gente só busca viver uma vida conforme a vontade de Deus quando a gente valoriza a salvação. E Davi ele deixa bem claro aqui, Deus renova em mim a alegria da salvação. Não é qualquer alegria. Nada que venha sobre nós consegue nos derrubar quando nós temos essa alegria. E por último, Davi ele fala, e sustém-me com o espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? Um espírito voluntário ele faz com que você queira ajudar o outro. E daqui eu entendo que é necessário se ter um propósito. Propósito, nada vai te dar mais sentido do que um propósito, que um sentido para a sua vida. Deus, ele se move em nós através do nosso propósito. Deus ele permite que nós tenhamos um propósito para que a nossa vida também seja abençoada e assim a gente possa abençoar a vida do outro. Nada dá mais sentido à nossa vida do que um propósito. Por isso, busque viver o teu propósito. E se você não sabe qual, busque saber qual é o teu propósito, porque nenhum ser humano está aqui por acaso. Todos nós, antes mesmo que a gente tivesse nascido, né, no ventre da nossa mãe, Deus ele já conhecia a gente, ele já tinha um futuro preparado para nós. E esse futuro envolve com que a gente cumpra o nosso propósito para que outras pessoas também possam cumprir e assim a gente possa diminuir a dor das pessoas, porque o mundo está pior. Cada dia o mundo se encontra pior, mas não é por isso que a nossa vida tem de piorar. Então, que se a gente buscar viver o nosso propósito, a vida tem mais sentido, não importa a situação difícil que seja. Se eu buscar continuar servindo a Deus, como já aconteceu ontem mesmo, eu estava escrevendo, né? Eu não estava me sentindo muito bem, mas eu falei, Deus, eu estou passando por isso, mas eu vou continuar te servindo, né? E o propósito ele permite com que a gente tenha uma direção e não fique com os nossos olhos focados no problema, mas sim que a gente consiga transpassar o problema, buscando viver a vontade de Deus, buscando fazer e cumprir aquilo que Deus ele colocou no nosso coração. Todos nós temos um chamado. Lembrando que propósito não necessariamente tem a ver com exposição. Por exemplo, tem pessoas que podem ter o propósito, por exemplo, de ser uma boa mãe, de ser um bom pai. Tem pessoas que têm o propósito, por exemplo, de ser um bom músico. Tem pessoas que, por exemplo, têm um propósito como eu, né, de poder falar para as pessoas, para poderem ajudar as pessoas e assim diminuir a dor do outro, né? Só que todas as funções, Deus ele fala que todos nós somos como o corpo de Cristo, né? A igreja é como se fosse o corpo de Cristo e cada membro tem sua função, ou seja, nenhum é menos importante do que o outro. Se você busca viver o seu propósito, independente de qual seja, lembrando que o propósito está ligado a pessoas, sempre pessoas vão sair ganhando em primeiro lugar antes de quando você cumpre o seu propósito, a sua vida vai fazer muito mais sentido, né? As pessoas elas vão ser abençoadas através do seu propósito, você vai estar cumprindo aquilo que Deus ele colocou no seu coração e assim sua vida vai fazer muito mais sentido. Eu não conheço pessoas que tenham um propósito, né, que estejam cumprindo o propósito, que estejam vivendo o propósito, que situações ruins, que coisas ruins sobrevenham sobre elas, né, e elas não consigam continuar em frente. Podem até serem um pouco abaladas, mas conseguem transpassar essas situações. Por isso, busque viver o teu propósito. Eu venho notando, né, que quando eu comecei a viver o meu propósito, uma pessoa que estava muito próxima a mim, a vida dessa pessoa começou a melhorar também, porque até então ela estava passando por situações difíceis e ela começou a se encontrar nisso, e isso começou a ajudar a vida dela, não só a minha. Pessoas têm a ganhar com o seu propósito, por isso não deixe de viver. Tem pessoas que dependem de que você cumpra o teu propósito para que elas também possam cumprir o delas. A gente precisa de cumprir o nosso propósito para diminuir a dor das pessoas à nossa volta. Contribua, né? Sirva a nossa geração. Porque, por exemplo, Davi, né? A gente vai ver aqui, Davi, ele pedindo a Deus que ele sustente ele através do espírito voluntário.
no fim da vida de Davi, quando ele já estava farto de dias, e tem um versículo que fala, né, que Davi, tendo servido a sua geração, ele dormiu, ele descansou com seus pais, descansou no Senhor. Por isso, sirva, né, busque servir a nossa geração. Seja um instrumento de Deus, onde quer que Ele te permita fluir, né? Porque não importa, né, se o seu propósito, por exemplo, é escrever, se o seu propósito, por exemplo, às vezes pode ser limpar, às vezes, né? Tem pessoas que limpam, por exemplo, a igreja, né, onde as pessoas vão estar lá, tá contribuindo, né? Você não se torna menor por causa disso. O propósito não necessariamente tem a ver com exposição, mas tem a ver sempre com ajudar o próximo. Por isso, busca viver o teu propósito. Não importa o que aconteça, não importa aquilo que você tenha que deixar para trás. Busque viver o teu propósito. Eu quero contar para vocês algumas coisas que aconteceram antes de eu viver o meu propósito. Antes, né, muitos talvez não saibam, né, mas eu tinha um canal de videogames, onde por muito tempo isso foi o meu sonho. E na minha cabeça, eu não ia abrir mão daquilo por nada, sabe? Por nada mesmo. Eu sempre falava com Deus, eu quero tanto viver isso aqui, eu quero tanto viver disso aqui. E eu não me encontrava fazendo nada, né, daquilo, tanto que eu sabia que eu tinha um propósito de Deus, eu sempre soube, só que antes de começar a criar, né, esse canal para poder abençoar vocês, para poder abençoar a vida de vocês, eu também tinha criado um outro canal que se chamava Soldado da Fé, onde eu escrevia, né, e colocava mensagens escritas, né, para as pessoas verem. Só que aquilo não era vontade de Deus para mim. Deus, ele não queria que eu ficasse através de letras, né, falando, mas sim, ele queria, né, que eu usasse, né, a minha coragem para poder falar para as pessoas, porque eu tenho coragem, né? Coragem é uma coisa que Deus, ele não vai te dar. Ele fala para, por exemplo, Josué, ser forte e corajoso. Ele queria usar a minha coragem para poder falar para as pessoas, apesar de eu não falar tão bem assim. Claramente, talvez eu não tenha o dom da palavra, mas Deus, ele permite com que eu entenda os versículos de uma forma melhor e que eu escreva. Assim, eu posso, por exemplo, ter o meu caderno aqui onde estão as palavras que Deus, ele colocou no meu coração, e assim eu vá me guiando e consiga cumprir meu propósito através da fala. Deus, ele não queria que eu ficasse só através de escrita, mas sim que eu falasse para vocês, né, para poder abençoar de uma forma que vocês pudessem se identificar mais, né? Porque às vezes lendo, né, ler estimula muito a inteligência, né? Ler estimula muito a imaginação, mas às vezes você não tá muito bem, às vezes você precisa que um outro ser humano ele converse, né? Às vezes você precisa desse contato, né? De conversar. E Deus, ele tem me usado nisso, né? E antes de eu criar, né, antes de eu criar esse canal no YouTube, cumprindo o meu propósito atualmente, eu tinha esse canal, né, que se chamava Soldado da Fé, onde eu postava vídeos, né, de pregações, só que era como se fosse meu esboço, né? Eu pegava aqui uma palavra, né, e saía colocando textos na tela, né, e as pessoas tinham que ler e tal. Mas com o tempo eu fui ficando desleixado, né, até por não querer abrir mão do meu sonho de viver de videogame, de viver de jogos. Eu não queria, né, continuar fazendo o canal, né, e eu acabei aqui arrumando uma desculpa, né, qualquer, tipo, que eu, por exemplo, eu não tava mais postando vídeos naquele canal, né, com frequência, né, eu coloquei na minha cabeça, olha, não vale a pena fazer isso, né, se eu tô sendo desleixado com a obra de Deus, né, isso pode acabar até me prejudicando. Então eu excluí aquele canal, mas aquilo era porque eu também não estava pronto, eu não tinha maturidade suficiente para poder entender as escrituras, né, e poder passar aquilo que eu aprendi através das escrituras, né, para vocês. Então Deus, através daquilo, né, mesmo eu tendo, né, parado aquele canal porque não era o tempo certo, Deus, ele foi mudando a minha vida, né, foi colocando situações, eu fui aprendendo, né, e através disso eu fiz o contrário dessa vez. Ao invés de abandonar o propósito que Deus tinha para mim desde quando eu nasci, para poder viver de videogame, eu abandonei o canal de videogame para poder viver, né, daquilo que Deus quer. E eu devo falar para vocês que quando eu descobri que isso aqui é o meu propósito, eu não fiquei, por exemplo, triste. Não foi um peso, né, como eu achei que seria, muito pelo contrário. Não foi uma despedida, mas sim foi feliz. Eu estava feliz fazendo isso, porque eu creio que a minha vida está em ser um instrumento de Deus para poder abençoar a vida de vocês, e assim que as pessoas elas possam sair abençoando umas às outras, né, para que nós todos possamos chegar na eternidade, né, e adorar o nosso Deus e viver. E enquanto estamos aqui na terra, nós possamos viver uma vida segundo aquilo que Deus ele tem para nós, que é uma vida de abundância.
Eu acredito que meu propósito é isso. E tem pessoas que estão sendo abençoadas através do meu propósito, por isso que eu fico muito feliz. O propósito, ele me deu um sentido de vida, né? Deus, ele me deu sonhos maiores e melhores, coisas que eu jamais poderia imaginar. É aquilo, Deus, ele tem coisas que nós jamais podemos imaginar, né? Na Bíblia está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama o Senhor, saiba que você faz parte dessa promessa de Deus. Ele tem um propósito para você, ele tem coisas maiores, melhores daquilo que você pode sonhar. Por isso, se você tiver de abrir mão de um sonho teu para poder viver aquilo que Deus ele tem para você, abra, faça isso, e eu posso te garantir que você não vai se arrepender. Deus, ele tem o melhor para nós. Ele tem, eu acho que muito mais do que reconhecimento, do que glória humana, né? Muito mais vale isso do que vale mais a graça de Deus, vale o amor de Deus, que ele preenche tudo aqui dentro. Às vezes você já conhece a Jesus Cristo, mas aquilo que te falta é cumprir o teu propósito. Às vezes você está mal, você talvez não conheça Jesus Cristo, mas Deus, Jesus, ele é especialista numa coisa, ele é especialista em resolver um problema que você tem e resolver um problema que você não tem. Por exemplo, você vai com um problema, por exemplo, de falta de propósito, de falta de sentido de vida, e você aceita Jesus, você ganha a salvação e ainda ganha um propósito, ainda recupera o sentido de vida. Por isso, não deixe de viver aquilo que Deus tem para você. Eu posso te garantir, vale a pena, por mais que seja incerto às vezes, né? Por exemplo, como foi para Abraão, que é conhecido como pai da fé. Deus, ele fala, sai da tua parentela, né, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não falou qual a terra que era, mas Abraão se moveu pela fé. Se mova pela fé, não limite a tua esperança nesse mundo. Viva conforme aquilo que Deus tem preparado para você. Não importa aquilo que Satanás ele coloque na sua mente, né, que você não é digno, não sei o que lá mais, você realmente não é digno da misericórdia de Deus. Mas Deus, ele te ama tanto que mesmo assim você não sendo digno, Deus, ele colocou um propósito antes mesmo de você nascer e ele permite com que você cumpra. Veja como maravilhoso é isso. Deus, ele te ama. Deus, ele quer o teu bem. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Não desista no meio do caminho. Continua seguindo em frente. Como eu coloquei naquela mensagem sobre esperança, Deus, ele te ama. Passe a viver uma vida conforme aquilo que Deus ele tem preparado para você. Você vai ver que a esperança nunca mais vai embora da tua vida. Onde há vida, há esperança. Por isso, não desista. Deus, ele tem esperança para ti. Ele tem um futuro de esperança para você. Os planos dele são de paz e não de mal, para dar a nós um futuro de esperança. Não desista. Continua caminhando. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, o que você tenha feito. Deus, ele não te condena mais pelo teu passado se você se arrepender. Ele tem um futuro para você. Passe a viver uma vida conforme a palavra de Deus, conforme aos olhos da fé. Porque não vivemos só pelo aquilo que vemos, mas sim vivemos pela fé. E a fé, ela nos dá a esperança de um futuro. Por isso, continua vivendo um futuro de esperança. Continua buscando viver o teu propósito. Se você não sabe qual é, busca descobrir, porque não é fácil. Eu sei que não é. Eu demorei para chegar até aqui onde eu cheguei. Foram noites, eu lembro que foram noites implorando para Deus. Deus, me usa como teu instrumento onde quer que eu esteja. Me ajuda a mudar o meu mundo. Cumpre na minha vida a tua vontade. Foram horas implorando para Deus. Foram dias, foram muito tempo implorando para Deus para viver o meu propósito. Porque eu sei que nada mais iria me realizar do que viver o propósito que Deus tem preparado para mim. Nada vai te realizar tanto quanto o propósito que Deus tem preparado para você. Nada vai te dar tanto sentido de vida quanto o propósito que Deus tem preparado para você. Então, por isso, busque viver o seu propósito. Continue caminhando com fé, com esperança, que vai dar certo. Não importa aquilo que você esteja passando no momento. De uma coisa eu tenho certeza, a vida ela é feita de fases. Tudo muda com o passar do tempo. Saiba que essa dificuldade, essa dor, ela não é o seu destino. O seu destino é viver em abundância, como está escrito na palavra de Deus, vida em abundância aqui na terra, para que nós possamos assim abençoar a vida das pessoas. E com o passar do tempo, né, quando Jesus ele voltar, nós possamos ir com ele, né, nós possamos viver com ele e abraçá-lo, e que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Que nós possamos viver o nosso propósito e assim que pessoas possam ser abençoadas através disso. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.
Olá, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te desafiar a você espalhar essa mensagem, né, para que mais pessoas venham a ser abençoadas, né? Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo com algum amigo, né, e ajude, né, o canal a crescer para que mais vidas possam ser abençoadas, né? Porque no mundo hoje em dia o que mais falta é esperança, né? Então seja um mensageiro de boas notícias, seja um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do outro, e você verá aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu desejo para vocês muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.